Olá, galerinha do sétimo ano! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Geografia. E na nossa videoaula desta semana, a gente vai continuar falando sobre as regiões brasileiras. Nas nossas aulas anteriores, a gente trabalhou uma dessas 5 regiões, que foi a região Norte. Estudamos várias características deste espaço geográfico e na aula de hoje a gente vai falar sobre uma outra região, que é aquela região em que nós vivemos. Já sabe que região é esta? Muito bem, é a região Nordeste. Pois bem, então a gente vai começar aqui conhecendo algumas características gerais, da nossa linda e maravilhosa região Nordeste. Temos aqui um mapa, tá bom? Com as 5 regiões. Essa área aqui que está em azul claro compreende aí a região Nordeste do Brasil. Então, para começar, é importante que a gente saiba que a região Nordeste, ela tem aproximadamente 1.554.291 quilômetros quadrados. Essa área territorial coloca a região Nordeste como a terceira maior região do território brasileiro. Ela perde somente para a região Norte, que está em primeiro lugar. Em segundo lugar está esta outra região, que é a região Centro-Oeste. E em terceiro lugar, em termos de tamanho, de área, está a nossa linda e maravilhosa região Nordeste. E a região Nordeste, como vocês podem ver aqui no mapa, a região Nordeste aqui tem a maior quantidade de estados de todas as outras regiões brasileiras, Quantos estados possui a região Nordeste? Então, a região Nordeste ela vai possuir aí exatamente 9 estados. Quando a região Norte possui 7, a região Centro-Oeste 3, mais o Distrito Federal, a região Sudeste 4 e a região Sul apenas 3. Então, a região Nordeste é a maior região em termos de números de estados. E quais são esses estados que compõem a região Nordeste? Neste mapa, a gente vai ver os 9 estados aí que fazem parte dessa região. E aí, a gente vai aqui aprender a identificar eles, tá bom? O número 1, aqui como vocês podem ver, é o estado do Maranhão. O número 2 é o estado do Piauí. O número 3 é o estado em que nós moramos, o estado do Ceará. Número 4 é o estado do Rio Grande do Norte. O número 5 é o estado da Paraíba. Número 6 é o estado de Pernambuco. Número 7, nós temos aqui o estado de Alagoas. O número 8 é o estado de Sergipe, o menor estado do Brasil, está na região Nordeste. E o número 9, a Bahia. Então, nós temos aqui os 9 estados que compõem a região Nordeste brasileira. E agora, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre as características naturais da região Nordeste. Então, a gente vai começar aqui falando sobre o relevo da região Nordeste. Assim como todo o território brasileiro, nós vamos encontrar dentro do Nordeste planaltos, planícies e depressões. Entretanto, a forma de relevo que vai predominar aqui no nosso território, do Nordeste, vai ser os planaltos. Então, aqui vai haver uma predominância de planaltos em relação às demais formas de relevo. Porém, nós vamos também ter planícies e depressões interplanáuticas, tá bom? Aqui tem uma imagem do perfil topográfico da região Nordeste, começando aqui no litoral do Oceano Atlântico, Então, nós temos aqui o Atlântico. Logo em seguida, nós vamos ter a presença de um planalto, que é o Planalto da Borborema. Após esse planalto, nós vamos ter uma depressão, que é a Depressão Sertaneja. E ao lado da Depressão Sertaneja, nós vamos encontrar aqui o Planalto da Ibiapaba, que é o lugar onde nós vivemos. E logo após, nós vamos encontrar as planícies. Então, só para vocês perceberem que aqui existe, todas essas formas de relevo. Porém, aquela forma de relevo que vai predominar são os planaltos, como está aqui o exemplo do Planalto da Ibiapaba e do Planalto da Borborema. Aqui nós temos o mapa do relevo da região Nordeste, só para confirmar o que a gente já vinha trabalhando, Como vocês podem ver, essas áreas mais escuras no mapa são áreas onde predominam, as formações
de relevo mais elevadas, né? Ou seja, os planaltos mais altos da região Nordeste. Aí a gente pode destacar aqui, por exemplo, o Planalto da Borborema, tá bom? Aqui, a Serra da Ibiapaba, né, que é um planalto, a Serra Grande, a Chapada do Araripe, a Chapada Diamantina, a Serra Geral, o Espigão Mestre, a Chapada das Mangabeiras, né? Então, se a gente observar, nós vamos ter inúmeras formações de relevo, né, de uma altitude maior, que são aí os planaltos. Quanto à hidrografia da região Nordeste, a gente pode considerar algumas características importantes. A primeira dela é que a região Nordeste ela possui apenas 3% de todas as bacias hidrográficas do território brasileiro, ou seja, a nossa região ela é uma região um pouco mais pobre em água se comparada, por exemplo, com a região Norte, com a região Sudeste, com a região Centro-Oeste e Sul. Apenas 3% das bacias hidrográficas do Brasil estão na região Nordeste, tá bom? E aqui, na região Nordeste, a maioria dos rios vão estar localizada numa área, né, denominada de sertão semiárido. E por isso, por eles estarem localizados, né, numa área sertaneja, a maioria dos rios da região Nordeste vão ser rios intermitentes ou temporários. O que é que significa isso? Um rio temporário, né, ou rio intermitente, são aqueles rios que secam durante aquele período mais seco do ano, né, quando não está chovendo, porque vocês sabem que o Nordeste também tem um baixo índice pluviométrico, chove pouco aqui ao longo do ano. Então, quando não está nesse período chuvoso, esses rios intermitentes e temporários, eles acabam secando completamente ou reduzindo muito o seu volume de água. E o principal rio que nós temos, né, na região Nordeste, o grande destaque da região Nordeste é o Rio São Francisco, né, a bacia hidrográfica do Rio São Francisco. E o Rio São Francisco é o único rio do Nordeste que é considerado perene, ou seja, ele é o único que, independente de estar chovendo ou não, ele não seca. Ele diminui sim um pouco o seu volume de água, mas ele não chega a secar totalmente. Ele é o principal rio que abastece, né, grande parte aí dos estados nordestinos. Então, como vocês podem ver aqui nesse mapa, o Nordeste, mesmo possuindo apenas 3% das bacias hidrográficas do Brasil, ele tem uma grande quantidade de rios, porém a maior parte desses rios são temporários. Então, nós temos aqui os dois principais, ó, que o Rio São Francisco, ele nasce lá em Minas Gerais, na Serra da Canastra, e aí ele vem aqui e deságua aqui no Oceano Atlântico. E além do Rio São Francisco, nós vamos ter aqui a presença do Rio Parnaíba, né, que também é um importante rio aqui da região Nordeste do Brasil. Aqui na imagem vocês podem ver, aqui é o Rio Parnaíba e essa outra imagem é do Rio São Francisco. Em relação ao clima e à vegetação da região Nordeste, a gente pode perceber através dessa imagem que os climas aqui vão ser climas quentes. E nós temos aqui uma certa variedade de climas dentro da nossa região. Então, nós vamos ter aqui o clima equatorial úmido, que faz fronteira aqui com a região norte, por isso nós temos também, né, essa marcante característica de climas equatoriais. E temos os climas tropicais, que são os predominantes dentro da região nordeste. E esses climas tropicais, eles vão se dividir em outros dois tipos, né, que é o tropical litorâneo e o tropical semiárido, tá bom? Então, nós vamos ver que existe essas duas variedades climáticas, né? Ó, essa área aqui em laranja compreende as áreas de climas tropicais. A área em amarelo corresponde ao clima tropical semiárido, que fica no sertão nordestino. E aqui o clima tropical litorâneo, né? Banhado aqui pelas águas do Oceano Atlântico. E quais são as principais características deste clima, né? A primeira característica é que aqui nós vamos ter altas temperaturas o ano todo. E nós vamos ter uma alternância entre as estações secas e as estações chuvosas. Geralmente, a estação chuvosa do Nordeste começa lá no mês de dezembro e se prolonga até o mês de março, tá bom? E esse período chuvoso vai ser o período que a gente vai chamar de verão. Então, assim, aqui no Nordeste é o contrário. O período do verão é o momento que chove e o período do inverno é o momento que está seco. Né? Então, o clima tropical semiárido, ele é o grande destaque da região Nordeste, tá bom?
onde nós vamos ter chuvas escassas e irregulares, né? E essas chuvas vão acontecer no verão. Então, há uma predominância muito grande do clima tropical semiárido aqui dentro do nosso território, que é a região Nordeste. E por que, gente, que o clima, né, do Nordeste é semiárido? Às vezes a gente ouve tanto falar que o clima do Nordeste é semiárido e tal, mas a gente não para pensar, cara, por quê que esse clima ele é semiárido, né? Existe uma explicação, né, bem simples que justifica esse clima semiárido aqui no sertão nordestino, porque é no sertão nordestino que há uma predominância desse clima semiárido. Então, qual seria a explicação, né? Vocês sabem que os oceanos são aquelas áreas que mais evaporam, né, que formam nuvens para promover aí as chuvas. Então, o que acontece? Aqui nós temos o Oceano Atlântico, né? Aqui é onde se formam aquelas nuvenzinhas bem carregadas, né, que fazem com que aconteçam as chuvas nos continentes e também dentro dos oceanos. Então, o que acontece? Essas nuvenzinhas carregadas, elas se formam aqui e elas vão ser empurradas pelo vento para dentro do continente, tá bom? Elas vão ser empurradas, o vento vai empurrar essas nuvenzinhas carregadas para dentro do continente. Porém, gente, quando essas nuvenzinhas são carregadas, né, que elas chegam bem aqui, ó, existe uma barreira topográfica. Essa barreira é o Planalto da Borborema. Então, o que acontece? Quando essas nuvenzinhas bem carregadas, elas chegam aqui no Planalto da Borborema, elas vão subindo, ó, subindo essas nuvens. Só que elas não têm força de passar pelo Planalto da Borborema. O que acontece? Antes dela terminar de passar para o outro lado, elas precipitam, ou seja, elas condensam e formam a chuva. Então, quando essas nuvenzinhas elas conseguem ultrapassar para o outro lado, elas já vão seca, elas não vão mais carregando umidade e, consequentemente, essa região ela vai ficar seca, porque essas nuvens não vão mais carregar uma grande quantidade de água que seja suficiente para chover, né, e deixar esse território mais úmido. Então, basicamente, a explicação que justificaria o clima, né, do sertão nordestino seria a existência do Planalto da Borborema, que impede a passagem dessas massas de ar carregadas para o sertão, chovendo de um lado e do outro não. Em relação à vegetação, nós também vamos ter uma grande variedade de formação vegetal aqui na região Nordeste, né? Então, nós vamos ter uma pequena parte aqui de floresta amazônica, já que nós temos clima equatorial úmido, então, consequentemente, nós também teremos uma parte dessa floresta amazônica. Vamos ter Mata Atlântica, que são essas áreas aqui, ó, em verde, né? Restos do que sobrou da Mata Atlântica, que é uma vegetação típica de áreas tropicais. Nós vamos ter uma área de cerrado, ó, que é essas áreas aqui, ó, tá em laranjinha mais claro, fica na zona de transição entre a região centro-oeste. Vamos ter as vegetações litorâneas, que são essas que ficam aqui próximas ao Oceano Atlântico, né, margeando aqui os litorais. E a formação vegetal mais importante, que se destaca dentro da região Nordeste, é esta aqui em laranja, que é a caatinga, né? Então, a caatinga vai ser um grande diferencial dentro do Nordeste brasileiro. Como eu falei, o bioma predominante do Nordeste é a caatinga, então é importante que a gente conheça algumas características, né, desse bioma. Essa área aqui, em laranja no mapa, é a área que compreende aí, né, o espaço de caatinga. Quais são as características, né, da caatinga? Primeiro, o nome caatinga, né, é um nome de origem indígena, significa mata branca, ela veio do tupi, guarani. Por que mata branca, né? Porque naquele período mais seco, né, no inverno, as folhas caem e fica aquele aspecto esbranquiçados, né, cinzento. Então, os próprios indígenas deram o nome, né, de caatinga, que agora, né, no nosso idioma português significa mata branca. Então, nas áreas de caatinga, o clima predominante é o tropical semiárido, marcado por altas temperaturas, que variam entre 25 e 30 graus, com chuvas irregulares. Com poucas chuvas, essa vegetação acaba que ela fica mais seca, né, ao longo do ano. E a caatinga, gente, ela é um bioma exclusivamente brasileiro. Você não vai encontrar caatinga em nenhum outro lugar do mundo. Você só vai encontrar caatinga aqui no Brasil e aqui no Nordeste. Então, a exclusividade da caatinga é nordestina. E é um bioma muito rico, tanto na diversidade vegetal quanto na diversidade animal. E as principais formações vegetais que nós vamos encontrar dentro da região, né, da caatinga, no sertão semiárido, são as chamadas vegetação xerófilas e caducifólias, né? Com
Presença de cactáceas, que são essas aqui que vocês estão vendo, alguns exemplos, como o mandacaru, né? É uma cactácea. O xique-xique, a palma, a coroa de frade. Essas cactáceas, elas têm a característica, né, de se adaptar aos climas muito secos. Por quê? Ó, são adaptadas para viver em terras secas. Algumas possuem espinhos, outras raízes superficiais sensíveis à captação de água. Já outras podem reter água dentro de si. Então, essas espécies elas são extremamente adaptadas à caatinga. Por exemplo, né, a coroa de frade, a palma, o xique-xique, o mandacaru, eles acumulam grande quantidade de água dentro deles e por isso eles conseguem sobreviver a longos períodos de estiagem, porque a água que está lá vai manter ele vivo, manter eles funcionando direitinho. Uma outra característica da vegetação de caatinga é o fato de algumas espécies possuir espinhos, né? Os espinhos, né, é como se fosse a folha de algumas formações vegetais. Por exemplo, aqui também, ó, eles possuem espinhos. Para que esses espinhos? Para evitar a transpiração. As folhas das plantas é que liberam água para a atmosfera, para, né, formar as nuvens e chover. Os espinhos, eles retêm a maior quantidade de água. Então, essas espécies que têm espinhos, elas já são exatamente para isso, para impedir que essas plantas percam água. Então, os espinhos são de extrema importância para essas plantas, porque elas como se fossem as folhas, porém, elas vão liberar menos água para a atmosfera. E com isso, essas plantas podem viver mais, tá bom? E uma outra característica, gente, é o fato dela ser caducifólia. Como vocês podem ver, ó, aqui nessa imagem, o que acontece? Quando a gente olha, né, para a caatinga, o que a gente pensa? Tá tudo morto. Né? Parece que a árvore já morreu, não tem mais folha, não tem mais nada. Isso aqui, gente, é característica de vegetação xerófila caducifólia, né? Uma vegetação adaptada. Caducifólia quer dizer o quê? Que as folhas dessas plantas, elas caem na estação seca, né? Para que essas folhas caem? Exatamente, é um mecanismo de defesa dessas plantas. Com as folhas caindo, o que vai acontecer? Essas plantas elas vão reter mais água dentro delas. Por quê? Porque elas não vão fazer a evapotranspiração. Elas não vão liberar água para a atmosfera pelas folhas. Então, elas vão conseguir reter uma maior quantidade de água dentro delas e vão conseguir sobreviver ao período de estiagem. Tanto que, assim, nas primeiras chuvas que acontecem na região Nordeste, essas plantas já ficam tudo verdinhas, bonitinhas novamente. Porque elas estão vivas, só estão lá se defendendo da forma como elas conseguem, já que elas são adaptadas a viver naquele tipo de clima. Então, encerramos a nossa videoaula sobre a região Nordeste, características físicas. Beijos para todo mundo, façam a atividade e até a nossa próxima videoaula.